A notícia do dia para os lados do Benfica é que o Benfica está interessado em Noah Saviolo. É um ótimo extremo da Primeira Liga Portuguesa. Eu diria que é uma contratação muito ao estilo de, por exemplo, o Edwards para o Sporting e outras que houve cá dentro de portas. É um extremo desequilibrador, mas que no mesmo dia foi associado ao Benfica, foi dado como certo na Roma e acaba como quase certo no Benfica. Portanto, vamos conhecer esta viagem ao longo de 10 ou 11 horas no episódio de hoje. Queria começar este episódio por vos agradecer. Estamos aqui nos 800 membros no grupo do WhatsApp, assim como também estamos quase nos 9.500 subscritores aqui no canal de YouTube, e acaba por ser uma marca enorme quando estamos quase ou perto dos 10.000 e ainda o canal nem sequer tem um ano. Portanto, é um crescimento brutal graças a vocês e muito obrigado. Se ainda não subscreveste, junta-te a nós que há vídeos novos todos os dias para debater o Benfica de forma saudável. De resto, voltando aqui ao tema principal, Saviolo, e é aqui que nós vamos passar mais tempo, porque depois os outros dois defesas centrais foram falados também na imprensa, um pela bola, um pelo Record, mas que não acredito muito que aquilo se venha a concretizar. Saviolo sim, acho que pode fazer algum sentido. Ficou claro ao longo da temporada que, por exemplo, o Sheldon não tinha um suplente para a sua posição. Inclusive, a José Mourinho chegou aqui até a testar o Rafa, e eu estava lá no estádio nessa posição, e contra o Moreirense, se não me falha a memória, e aquilo acaba por ser aqui uma adaptação. O Rafa já não é um extremo, já não tem vida para fechar o corredor, para ajudar o seu lateral, não resulta de todo. E então o Sheldon fica carente de um suplente. E nós vamos fazer fé que o Sheldon é para continuar no Benfica. Vamos fazer fé que o Sheldon, mesmo sem renovar, o Benfica está super empenhado em mantê-lo e até em renovar, que isso é que faz sentido, que é para depois não haver aqui pressão de venda para não sair a custo zero. Agora, também me parece que o Saviolo pode jogar dos dois lados, ok? Ele é um extremo, é destro, joga muitas vezes do lado esquerdo. Porquê? Para estar com o pé trocado. Ele é muito fantasista, tem muita facilidade no drible. Inclusive é no jogo contra o Benfica, ele começou no banco porque vinha de lesão e depois entrou e foi dos melhores jogadores do Vitória no pouco tempo que acabou por estar em campo, se não foi mesmo o melhor. E acaba por ser aqui um jogador que tem aquele perfil que desbloqueia jogos quando as outras equipas estão muito fechadas. Quando o Benfica joga contra blocos baixos e não consegue sacar aqui nenhum coelho da cartola, vamos lembrar-nos, por exemplo, do David Neres ou do próprio Di Maria, que são jogadores que têm uma técnica com bola no pé muito elevada, e isso faz com que, de um momento para o outro, pode sair dali um drible, pode sair dali um desequilíbrio qualquer, pode sair dali um remate à baliza, pode sair dali uma assistência do nada e que resolve um jogo quando os jogos estão complicados. Eu sou muito a favor de ter dois destes jogadores no plantel, porque eu acho que são realmente desbloqueadores e acho que são realmente jogadores essenciais para sacar golos ou pontos que já pareciam estar perdidos. E eu era muito fã, por exemplo, de David Neres, e acho que o Benfica precisa mais desse tipo de perfil. Por exemplo, desde que saiu o David Neres, já não houve um Di Maria, mas um Di Maria que já não é o mesmo Di Maria de há uns anos atrás. E o David Neres, por exemplo, na altura, emprestava aqui à equipa uma magia, uma criatividade que nós, a qualquer momento, sabíamos que podia ser ali um golo ou uma assistência ou uma jogada fantástica que desmontava um bloco que até ali estava organizado. Acontecia que durante grande parte do jogo estava desaparecido, ou que nem todos os jogos tinha o mesmo rendimento, mas depois, no final da temporada, víamos que tinha 15 golos, 17 assistências, o que fosse. E esse tipo de jogadores acaba por ser muito valioso, porque lá está, são jogadores que às vezes o coletivo faz com que eles brilhem mais, mas mesmo sem coletivo, eles são autossuficientes. São jogadores que, devido à sua excelente qualidade técnica, de um momento para o outro, mesmo com o coletivo a não ajudar muitas vezes, eles conseguem sozinhos fazer com que a coisa desbloqueie. Agora, claro, vamos ver aqui a ficha do 0-0. Noah Saviolo, 22 anos, escolheu jogar pela seleção de Portugal. E estou a dizer que escolheu porque ele é luso-belga. Ele nasceu na Bélgica, em Bruxelas. Acabou por ter aqui muito... Aliás, dá para perceber pelo nome, não é? Noah José da Mesquita e Melo Saviolo. Ou seja, é um nome bastante português. Se calhar, tirando aqui o Noah, que já é bastante comum em Portugal hoje em dia. Mas o Saviolo não é assim tão comum. Mas dá para perceber que é um nome português. Tem apenas
apenas 22 anos, acabadinhos de fazer, é muito jovem, e vão-me dizer assim, mas porque é que eu até hoje não ouvi falar do Saviolo? Primeiro que tudo, é um dos melhores extremos já há algum tempo. Eu diria, ao longo desta temporada, tornou-se um dos melhores extremos fora dos grandes, até porque os grandes não têm aqui uns extremos fantásticos nesta temporada. O Porto tem o PP, que é muito combativo, mas que já não é aquele jogador da fintinha como era antes. Tem do outro lado um Borja Sainz, que não foi aquilo que se pensava ser. O Sporting não tem extremos puros, tem um Catamo que tem 1 para 1 e tem velocidade, mas acaba por ser mais um ala. E depois o Benfica diria que tem o melhor extremo do campeonato, extremo, que acaba por ser ali o Sheldra, porque também não é um extremo de linha, mas isso também já não há, é um extremo interior, que agora hoje em dia é o mais comum. E fora grandes, eu diria que o Saviolo acaba por ser um dos jogadores mais interessantes nesta temporada em Portugal. Pode jogar dos dois lados, pode também ser aqui um jogador que acaba por trazer aqui alguma magia ao jogo da equipa. Ele não é um excelente ajudante para o seu lateral. Aliás, todos os jogadores que são grandes fantasistas, grandes desequilibradores, não o são muitas das vezes. O que eles têm é que estar têm que estar preocupados em criar, e a equipa tem que estar preocupada em estar bem posicionada, porque já sabe que este jogador é um perfil de risco, ele tem a bola, ele vai inventar qualquer coisa, pode sair excelente, pode sair muito bem, mas também pode perder a bola e surgir ali uma transição rápida. E grande parte do sucesso de Roger Schmidt na primeira temporada foi perceber que David Neres era esse tipo de perfil e lançá-lo para desbloquear, lançá-lo para fazer muitos gols e assistências, mas ao mesmo tempo ter sempre a equipa preparada com uma pressão alta para que, caso ele perca a bola, e obviamente que ele perdia muitas vezes a bola porque ele tinha um drible fantástico, mas nem sempre sai bem, mas caso isso acontecesse, o que ia fazer era com que a equipa já estivesse toda posicionada para fazer pressão e a bola não sair dali. E isso resultou, e eu acho que o Benfica, trazendo por exemplo Saviolo ou outro qualquer, é isso que tem que fazer, que é algo que não tem feito. O Benfica neste momento é uma equipa que, quando perde a bola, está completamente sempre desposicionado, e uma transição do adversário gera logo ali o pânico. De resto, algo que eu acho que o Saviolo tem que melhorar é precisamente a relação com a baliza. Um jogador que é tão criativo, que tem tanta facilidade no 1 para 1, que consegue desequilibrar, tem que ser jogador para ter mais golos e mais assistências. E o Saviolo acaba por ter aqui 2.286 minutos, 35 jogos, e acaba por ter 2 golos e 5 assistências ao longo de toda a temporada. Acho curto, ok? Acho curto, se bem que aqui a favor do Saviolo tem aqui um aspecto que eu lhe dou de borla, que é o Vitória. Esta temporada foi fraco, ou seja, com o Luís Pinto, para já vendeu os melhores jogadores, não é? Ao longo da última temporada, verão, etc., vendeu os melhores jogadores naquela altura. O Manu para o Benfica, o Andel lá para fora, ou seja, o Alberto para o Porto, para as Juventus, e agora está no Porto. Perdeu muitos jogadores, inclusive o treinador que foi para o Sporting. Perdeu muita gente importante, digamos assim. Então, depois desta temporada houve aqui uma aposta na formação, houve um desinvestimento também devido ao pânico nas contas, e a equipa ficou muito fraca. Este Vitória é praticamente irreconhecível, tendo em conta a dimensão que o Vitória tem em Portugal, que tinha todas as condições para estar a lutar pelo lugar de quarto grande com o Braga. Mas, neste momento, devido às contas, está tudo virado do avesso, são treinadores a sair, são jogadores a sair, e isso faz com que nem sempre seja fácil ter sucesso. A equipa não jogava bem, a equipa não ganhava muitos dos seus jogos, por isso também dou de borla que o Saviolo não tenha aqui grandes números para mostrar, porque eu diria que no Vitória, se calhar, ninguém tem grandes números para mostrar nesta temporada. Fala-se que, ou falou-se, que o Saviolo estaria aqui sob o interesse do Benfica. Depois, entretanto, ao longo do dia, o Record disse que ele podia estar muito encaminhado por 9 milhões para a Roma. Entretanto, na cabine desportiva já disseram que falaram com alguém da Roma, em que dizem que sim senhor, o jogador está referenciado, mas não há qualquer tipo de negociação ou proposta neste momento. Entretanto, mais tarde, o Jornal do Jogo, ou seja, passamos por todos os meios de comunicação, a Bola, a cabine desportiva, o Record, o Jornal do Jogo. O Jornal do Jogo disse que o Benfica está muito convicto que o jogador já não foge e que a negociação está bem encaminhada para ser fechada em breve. Como podem ver, ele o ano passado marcou 3 golos pela equipa B do Vitória e, entretanto, leva aqui 2 golos nesta temporada com 5 assistências. Vamos dizer assim, então, mas ele com 22 anos, agora 21 anos, na altura, vamos assim, ou 20 anos, estava na equipa B do Vitória ainda, sendo assim tão bom. Ele teve uma lesão grave, e como podem ver, ali naquelas temporadas, 7 jogos, 11 jogos, ele teve uma lesão muito grave, diria mesmo, foi uma ruptura de ligamentos, teve um ano ou um ano e tal
parado, por isso ele estancou ali a sua evolução. Eu não sei se ele tem potencial para titular do Benfica. Eu, se calhar, neste momento diria que não. Neste momento, olhando para a equipa do Benfica, não estando a jogar bem, diria que o Prestiani dá uma coisa à equipa que é muita garra e muita ajuda defensiva, e o Sheldon, que é o principal desequilibrador, ele não tinha capacidade para entrar na equipa do Benfica, porque tem que melhorar a definição, a decisão, a assistência e o gol, na minha opinião. Mas é um jogador em plena formação que teve aqui uma paragem muito longa. Eu diria que a próxima temporada, seja no Benfica, seja no outro lado qualquer, mas que aposte nele em condições e que a equipa esteja bem trabalhada, ele tem todas as condições para vir aqui a brilhar sem qualquer tipo de grandes problemas. Depois, passando aqui ao Transfer Market, só para terem uma noção mais ou menos aqui do valor do jogador. Como podem ver, ele está avaliado em 2 milhões, lá está, porque está fora dos grandes, foi um jogador que durante a sua formação teve uma lesão muito grave, apesar de tudo é um jogador de 1,80m, para um extremo habilidoso, 1,80m é interessante, porque normalmente quando os jogadores são mais altos perdem mais habilidade de pés, ele não é um jogador supersónico, não é um jogador super rápido, mas é um jogador mais habilidoso, e depois acaba, lá está, por jogar normalmente, como eu estava a dizer há pouco, à esquerda, por ser um jogador de pé direito, e depois também pode fazer aqui, eventualmente, se a intenção for dar largura, pô-lo do lado direito, para abrir aqui o campo. Lá está, pé direito, avançado, extremo esquerda, posição mais habitual. É um jogador que ainda assim nesta temporada valorizou-se desde dezembro para agora, ou seja, desde dezembro para maio, valorizou-se de 600 mil euros para 2 milhões. E eu acredito que ele ainda vai subir aqui um bocadinho no final do mercado. Por isso, sim, acho que é uma... Dependendo dos valores, obviamente, porque se fala de 9 milhões lá para fora, eu não me admirava nada que o Benfica se calhar pagasse 10, 11, 12 para assegurar o jogador. E aí já me parece demasiado caro, porque estamos a falar de um jogador que vem de uma lesão muito grave, uma lesão que nós todos sabemos que agora hoje em dia já se recupera muito, porque cada vez também há mais lesões destas, a tecnologia evoluiu e hoje em dia os jogadores têm a lesão e voltam a jogar. Mas também sabemos que muitas das vezes não voltam o mesmo jogador. Se calhar o exemplo do Manu ou do Krovinovic, o Manu acaba por ser injusto porque não tem aqui muitas oportunidades, mas o Krovinovic, por exemplo, é um desses jogadores que estava a ser o melhor jogador do Benfica, estrondoso, já parecia sei lá o quê, e de repente tem uma lesão e fica irreconhecível. E nós não sabemos muito bem qual é que será o impacto no Saviolo, ainda que tenha tido a lesão com 20 anos e que já está debelado e já fez agora uma temporada inteira a bom nível no Vitória, mas o patamar competitivo do Benfica é diferente e eu tenho algumas dúvidas sobre ser um jogador que vem para ser titular, ok? Gosto do perfil, gosto do jogador, gosto do que vi, dos jogos que vi do Vitória, acho que foi sempre dos melhores jogadores do Vitória, sem dúvida nenhuma. E acho que o Benfica tem falta de um desequilibrador e de uma alternativa ao Sheldon, mas não sei se ele tem um teto de potencial assim tão alto quanto isso para o Benfica estar já a pagar, por exemplo, 10, 12 milhões. Acho que é muito, acho que sinceramente é muito. Mas valorizo muito a aposta no mercado interno. Um jogador perfeitamente adaptado à nossa liga, conhece as equipas, sabe como é que é jogar aqui, sabe a realidade do Benfica, etc, etc, etc. Portanto, isso eu valorizo bastante e acho que tem que ser mais vezes o caminho que o Benfica tem que escolher. Depois, agora mais ao final do dia, o mercado do Jornal da Bola apontou aqui um central nigeriano que joga na Hungria, salvo erro, eu até vos vou mostrar aqui, joga na Hungria exatamente, chama-se Akpe Victory, jogava na Lituânia, tem apenas 19 anos, acaba por ser aqui um jogador de 1,95m, diz aqui que o Benfica não fez nenhuma proposta, mas que tem observado o jogador e que tem acompanhado com interesse e despertou ali algum interesse. Ele joga nesta equipa aqui, que eu não sei dizer este nome e muito menos com com a pronúncia correta. De qualquer das formas, é um jogador, lá está, usa bastante o seu pé direito, um jogador que é muito alto. O Benfica vai buscar centrais, isso é obviamente, está na cara, ok? Está na cara que o Benfica vai buscar centrais. Não sei se será este, se não será este. Isto são ecos que vão saindo lá fora. O que acontece também é, lá está, como eu dizia ontem, são os empresários a mexerem-se para valorizar os seus jogadores. Acaba por ser aqui um jogador que também já se diz que é seguido por clubes da Alemanha, Espanha, França, Escócia e Suíça. Por isso, acho que o Benfica, não sei se vai trazer este jogador ou não, mas parece-me que é claramente uma jogada para tentar valorizar aqui o Akpe Victory. Não conheço, não sei se é bom, se é mau, se é assim, não faço ideia. Tem um gol na temporada, tem uma assistência também.
é o que é, não faço ideia, não conheço. Já o Record, e agora, só para chatear, tiraram daqui a notícia logo quando a gente acabou por mudar aqui para o Record. Vamos aqui ver, já falam aqui do futuro do Mourinho e do Marco Silva também. Benfica e Porto disputam Alan do Equador, garantem em Espanha. E aqui acaba por ser aqui o Juan Riquelme Angulo, do Independiente del Valle. Eu aqui acabei por pôr que ele era central, mas estou a ver agora aqui que não, que é ponta de lança, parece, né? Para ser o Alan. Parece-me que acaba por ser 1,93m, 80kg, tem 2 golos em 10 jogos pela equipa principal, também não é propriamente aqui um número fantástico. Eu não conheço, obviamente, eu até disse, vejam lá que eu até pensei que ele fosse central, tinha pesquisado aqui e devo ter enganado, carreguei no ângulo errado, porque de facto, estes jogadores eu não acredito que venham parar, sinceramente, ao Benfica, ou ao Porto, não sei, não acredito, não tem sido este o perfil de compras que o Benfica tem tido nos últimos tempos. Tem sido aqui um perfil mais de ir à procura de jogadores já com créditos firmados, já com um hype, já com uma grande época por trás. O Benfica não tem ido à caça de jovens talentos na América do Sul ou na América Central. Não tem sido isso. Pode mudar nesta temporada? Se calhar pode. Nós não temos um chief scout novo? Se calhar pode. Mas não me parece que tanto o Akpé Victory como o Juan Riquelme Angulo sejam jogadores de facto podem estar na lista, podem ter sido observados pelo scouting, é essa a função do departamento de scouting, mas não me parece que acabem por vir cá parar. Por isso, acho que a notícia maior e mais credível é mesmo o interesse num jogador que se revelou e que se afirmou no campeonato português no dia de hoje, e era sobre ele que íamos passar mais tempo, disse logo, que é o Saviolo. Os outros dois, o Angulo e o Victory, não me parece que sejam jogadores interessantes para trazer. Posso estar redondamente enganado porque estou a falar de cor, não os conheço. Obviamente que eu não via o campeonato do Equador, nem o campeonato da Lituânia, nem o campeonato da Hungria. Acho que aqui, não sei se vamos encontrar alguém que veja esses campeonatos de forma regular para me dizer se são bons ou não. Caso isso aconteça, digam aí nos comentários a toda a gente que se são bons ou se não são, se os conhecem bem, mas é o que é. No fundo são rumores, já sabemos que isto vai ser uma chuva de nomes até fechar o mercado, vai ser assim, o Benfica vende bastante, já sabemos como é que isso funciona. Estamos aí para mais conteúdos, subscrevam o canal e o WhatsApp, até breve.